Então, a gente vai falar um pouco sobre o orçamento, os indicadores financeiros, né, e os resultados que foram alcançados e os índices constitucionais. Aqui a gente tem o fundamento legal, por que a gente tem que fazer essas audiências públicas, né, que é um meio de divulgação sobre a gestão fiscal do município, e com base no que está programado no orçamento. Então, todo ano a gente tem um orçamento a ser executado. Esse orçamento são fragmentos do que tem lá no PPA, que a gente tem o seguinte: primeiro a gente tem o plano plurianual. No plano plurianual, a gente tem as diretrizes orçamentárias, né, a cada ano, e a cada ano a gente tem a lei de orçamento anual. Então, com base na lei de orçamento anual, é o que a gente faz as execuções. Então, os empenhamentos da despesa, as arrecadações, elas estão lastreadas no orçamento anual. E aí diz lá na lei de responsabilidade fiscal, basicamente aqui no parágrafo 4º do artigo 9º, que diz que até o final dos meses de maio, que é esse que nós estamos executando agora, setembro, teremos outras, né? E fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais, certo? Essas comissões são equivalentes, em cada caso, né, do ente, da federação, a União, está lá no artigo 166, a Assembleia Legislativa do Estado, em que o Estado faz essa apresentação também, e nos municípios as comissões, né, conforme lei orgânica, nas câmaras municipais. Então, essas informações que a gente tem aqui, ela vai determinar os parâmetros e metas para que a administração pública pode avaliar. Então, basicamente, nós trabalhamos os índices de educação, saúde, a evolução da dívida e a questão, principalmente, a forma que está sendo executado o orçamento do município. Aqui é só o conceito, né, que toda audiência a gente abre e faz uma explanação sobre o conceito desses eixos, né, que é o planejamento, a transparência e o controle. Então, o controle ele faz a parte do acompanhamento dessas informações conforme elas vão sendo divulgadas, né, executadas e devem ser divulgadas, né. E quem faz depois todo esse aparato, essa auditagem em níveis mais aprofundados, são o Tribunal de Contas, que faz o controle externo, né. E o não cumprimento dessas determinações, ou que tem lá na lei de responsabilidade fiscal, ela fica sujeito, né, aos crimes de responsabilidade, né, que a lei de responsabilidade fiscal, por consequência, ela alterou também o Código Penal e trouxe algumas penas, né, algumas punições ou sanções para aqueles que não cumprem ao que determina a lei de responsabilidade fiscal. Então, o orçamento do município. Aqui o fundamento que nós temos, que foi a Lei 31.127, né, ou seja, 3.127 de 2017, foi a Lei de Orçamento, que foi apresentado ao Poder Legislativo, né, em que fixou as receitas e previu, né, as receitas em 253 milhões. Ou seja, as despesas foram fixadas, então ela pode ser executada ao máximo 253 milhões. Já as receitas, como elas são estimadas, elas são previstas, elas podem superar o que está disposto lá no orçamento. E, conforme determina a legislação, uma vez as despesas fixadas, elas só podem ser executadas a maior quando há autorização do Poder Legislativo. Então, é comum a gente ter excesso de arrecadação, o Poder Executivo ter excesso de arrecadação em determinadas fontes, eles encaminham um projeto de lei a Poder Legislativo pedindo autorização para abertura de crédito, né, para ser incluído nesse orçamento. Essa abertura de crédito
tecnicamente, conforme está lá na legislação, é chamado de créditos adicionais. Nós temos estruturado no nosso orçamento 14 programas. Desses 14 programas, a gente tem distribuído os recursos, né, os 253 milhões, nessa sistemática. Então, são 14 programas que a gente faz toda a gestão do município. Algumas secretarias têm mais programas, outras secretarias menos programas. Ao passo que é comum as secretarias estarem tabuladas com 2 programas cada uma, né? Conforme as suas áreas de atuação. Que cada secretaria ela tem uma razão de existir. Por exemplo, a Secretaria de Saúde ela vai trabalhar ou vai executar todas as ações que estiverem inerentes à saúde. A educação, tão somente aquelas ações inerentes à educação. Então, para que cada tentáculo desse da administração pública ela possa se especializar naquelas ações, então elas são segregadas nesse sentido. O serviço da dívida, que nós temos aqui, que é um programa, ele tem a função de controlar ou fazer a gestão da dívida pública do município. E aí é onde a gente tem os pagamentos de precatório, o pagamento da dívida, né? Essas dívidas que nós trabalhamos, ela a de longo prazo, claro, e cada ano a gente vai amortizando parte dela. Como cada ano também é agregado mais dívidas nesse sentido, que são aquelas ações que estão na justiça, né, que aí vai anos e mais anos, e de repente são decididos, a justiça já em grau de não caber mais recurso, né, ao tribunal, eles já vêm ao município para que seja incluído diretamente no orçamento do ano subsequente esses precatórios. E aqui também faz o controle delas, os pagamentos. Programa de apoio administrativo é um programa que tem por objetivo lastrear as despesas ou fazer a gestão das despesas de todas as secretarias. Então, esse programa de apoio administrativo é um programa de custeio. Ele está em todas as secretarias. É um programa comum a todas as secretarias, desde a Secretaria de Administração até as secretarias de Saúde, a Secretaria de Meio Ambiente. Então, todas as secretarias vão ter esse programa. Ele está lá também representado. O programa de Educação Fundamental e o programa de Educação Infantil somente na Secretaria de Educação. Aqui a gente tem um programa de medicina preventiva e curativa, que são da saúde. Então, esses programas aqui, tem um que tem as ações preventivas da saúde, campanha de vacinação, a vigilância e etc. Então, todas aquelas ações que são preventivas, elas constam os recursos nesse programa. E a parte que é curativa, né, que é o tratamento já das doenças e afins, elas estão nesse outro programa. A infraestrutura urbana, ele está na Secretaria de Obras e algumas outras secretarias também, que tudo ao que tange a investimento na área de infraestrutura urbana, ele está nesse programa. Então, é comum na Secretaria de Planejamento, Secretaria de Regularização Fundiária, a Secretaria de Planejamento ter vínculo com esse programa. A infraestrutura rural também, ele trabalha esses recursos na esfera rural, tanto na Secretaria de Obra, Agricultura e Meio Ambiente. Aqui são os programas da assistência social, né? Tem um programa de básica e tem outro programa especial, que depois o pessoal da secretaria, né, os servidores da secretaria, vão apresentar o que estão acontecendo com esses recursos, né, que são feitos, né, basicamente. Programa de extensão rural, a agricultura, e o programa de atenção ao meio ambiente, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Turismo, Secretaria de Esporte, né, Cultural, Fundação
cultural. E aqui o fundo de previdência do município, que tem um programa específico. E outra aqui são a reserva de contingência, ou seja, é um programa que visa a contingenciar recursos para aqueles impactos que possam acontecer no orçamento em que não estão previstos. De repente, a gente tem que cumprir determinada determinação judicial, né? Algo que não estava previsto ou não foi possível prever durante a elaboração do orçamento no exercício anterior. Que é só uma representação gráfica, né, de como está distribuído esse bolo, né, esse recurso. Então, quando a gente observa, o município de Paraná tem 253 milhões de orçamento, parece muita coisa. Mas quando você vai apropriando esse recurso para cada secretaria, a gente vê que, às vezes, falta recurso para a demanda que a gente tem da sociedade, né? E com o objetivo básico da administração pública, né, em todos os seus eixos e em todos os seus níveis, né, da federação, é proporcionar às pessoas ou ao cidadão melhor qualidade de vida dentro da capacidade de recursos, a gente tem uma demanda bastante alta. Então, a gente vê os percentuais que cada um dessas ramos, né, segmentação do orçamento tem de recurso destinado. Aqui é só um demonstrativo também do que a gente tem previsto no orçamento de receita e despesas, e como são previstas as receitas e fixadas as despesas. É interessante observar que são mesmos valores, porque há um princípio na legislação e há um princípio que tem que ser observado, que é o princípio do equilíbrio orçamentário, em que as despesas não podem ser maior do que as receitas quando prevista no orçamento. Embora a gente possa verificar a necessidade de despesa ser maior, mas a gente só pode estabelecer as despesas no orçamento ao limite da capacidade de arrecadação que tem a entidade pública. Então, se foi verificado a capacidade de arrecadação de 253 milhões, logo a despesa só pode ser fixada em 253 milhões. Aqui já é a execução, né, desse primeiro quadrimestre. Então, nós temos uma receita que já foi arrecadada em 80 milhões, e a despesa, nesse caso aqui, foram as liquidadas em 67 milhões. Isso proporciona um superávit, até então, de 13 milhões. Ou seja, eu tenho arrecadado no orçamento de forma, claro, bruta, não é? 80 milhões, e tenho liquidado a despesa também numa observação também, numa análise bruta, né? 67 milhões. Isso proporciona um superávit, né, de 13 milhões. Só para observar, né, as despesas liquidadas por programa nesse período, né? Então, a gente observa que, às vezes, um está com um índice maior, outro menor, mas isso é comum, certo? Isso é normal, porque a gente não tem um paralelo para dizer, olha, tem que ser executado isso aqui, ou tem que ser executado a mais, ou está executando mais do que devia. Ao passo que, até o final do exercício, a gente vai fechando. E algumas superam a 100% e outros não atingem, né, os 100% dentro do exercício. Que tudo também depende da capacidade de arrecadação. Uma coisa é a gente fazer uma previsão, outra coisa é a gente cumprir ou conseguir arrecadar aquilo que está previsto, né? E a capacidade de arrecadação também, ela depende de vários fatores, né? A economia, crise, tudo isso interfere no que a gente tem a capacidade de arrecadação durante o exercício. E nesse ponto também a gente vai ajustando as despesas, porque também não pode ter mais despesa do que a capacidade de arrecadação. Os índices constitucionais, primeiro a gente tem aqui o da educação, né? A educação, ela deve investir no mínimo 25%.
dos recursos de impostos, né, na educação. O município, nesse caso, o município tem que investir no mínimo 25%. Essas receitas que estão tratadas lá na Constituição, que são os impostos, de onde se extrai o percentual dos recursos para a educação, nós temos o seguinte: 44 milhões, 25%, né, daria 11 milhões, e foram investidos 9 milhões até esse quadrimestre. Isso significa um percentual de 22%. Está abaixo dos 25%, está abaixo, mas esses percentuais a gente tem que cumprir ele dentro do exercício, certo? Então, algum quadrimestre vai estar acima, outro está mais abaixo, mas essa mensuração a gente faz no final do exercício. A gente também tem que acompanhar o Fundeb, né? Que a gente tem os recursos que são destinados à educação, e tem também dentro desses recursos, 20% desses recursos, daqueles 25%, 20% são destinados ao Fundeb, e mais a complementação da União pelo cálculo do valor aluno ano. Então, se a gente observar o seguinte: quanto vale o aluno ano ao município? Então, o governo federal, né, pelo pacto do Fundo da Educação Básica, há muitos anos atrás, desde 96, criou-se na época o Fundef, depois passou a ser denominado Fundeb, e a cada 10 anos faz esse pacto, o Plano Decenal da Educação. Nesse caso aqui, criou-se o Fundeb e disse o seguinte: olha, 20% daqueles recursos de impostos, eles são destinados ao Fundeb. E se o município não atingir a média do valor estabelecido nacionalmente, do valor aluno ano, nessa per capita, ele vai receber uma complementação. Então, todos os municípios, todos os entes da federação, o município, todos os municípios do país, né, mas os estados e a União depositam recursos nesse fundo e depois faz a repartição pela proporcionalidade da quantidade de aluno que cada um tem. Então, nesse caso aqui, o Fundeb, ele teve de receita 9 milhões, certo? Dentro desse período, do primeiro quadrimestre. E teve de despesa 9.636.000. Então, recebeu do fundo 9.700 e teve de despesa 9.600.000. Desses recursos, diz a legislação, que no mínimo 60% vai ser para financiar a remuneração dos profissionais da educação. E desses 100%, faz-se no mínimo 60% para folha de pagamento dos professores, 40% para outras despesas. E se a gente vai investir mais de 60%, vai extrair dos 40%, ao passo que os 100% tem que ser investido no Fundeb. Isso aqui é um exemplo. Então, nós tivemos de despesa 9.636, a folha dos profissionais do magistério 7 milhões, né, nesse período, e a gente tem aí 2 milhões, né, aqui ainda, e dos 60%, né, foi 77, e dos 40, 22. Então, sai daqui e é investido aqui na parte da remuneração. A saúde, o município, que está lá na legislação, né, que a gente tem que investir no mínimo 15% para a saúde, com os recursos próprios, aqueles recursos dos impostos próprios do município. E aí, o que aconteceu nesse período? 15% daria 6 milhões. O que já foi investido? 8 milhões. Isso representou o quê? 19,76% nesse primeiro quadrimestre foi investido na saúde do município. Então, a gente superou aqui o limite que está estabelecido na Constituição, né, na legislação.
Aqui falando do índice fiscal, que é o acompanhamento que é feito, né, nesse período. O primeiro que a gente tem aqui é a folha de pagamento, o que é investido com o pessoal. Então, a gente observa bem. No primeiro, aqui é só uma linha do tempo, né, para a gente observar e comparar. A gente tem aqui de 2016, né, 47, 48, e vai oscilando, né, sempre vai acontecer essa oscilação. E aí a gente chegou em 2017, 48,68 e 48,81. Qual que é o limite que o executivo tem? Os municípios, pela lei de responsabilidade fiscal, ele deve investir, o máximo aí da despesa é 60%. Então, é 54% para o poder executivo e 6% para o poder legislativo. Só que também tem outro parâmetro aí. A legislação diz que tem que observar o limite de prudência, que é chamado a 5% dos 54%. Nesse caso, o município ele pode chegar no máximo a 51,3%, que vai chegar no limite de prudência. Até o limite de prudência, o município ainda consegue receber as transferências, participar de recursos nas outras esferas, né, como o Estado, a União. Se o município ultrapassar o limite de pessoal, aí essas transferências voluntárias, que são as emendas parlamentares e outras transferências, tanto a nível de Estado como da União, o município não pode mais receber esses recursos. Certo? O que o município vai receber? Só aquelas transferências obrigatórias. As voluntárias ele deixa de receber se ele ultrapassar o limite de pessoal. Então, é um fator muito importante a ser observado. Então, a gente já está numa linha de preocupação aqui, porque a gente já está em 48,81%. E daqui a gente vai ter que começar já a tomar medidas e cuidar para estabilizar. Que se a gente observar 48,68 e 48,81, no último quadrimestre observado, a gente subiu. E se a gente observar a linha do tempo, a gente tem que começar já a se preocupar. Porque em 2016, por exemplo, a gente estava com 47, no segundo quadrimestre foi para 48,29. No terceiro quadrimestre aqui, né, de 2016, caiu para 46,77. Já no primeiro quadrimestre de 2017 subiu. Depois caiu e subiu. Então, para essa tendência entre o terceiro quadrimestre e o primeiro, ela já tem uma tendência de subir mesmo. Só que, da agora para frente, a gente tem que trabalhar para que chegue no segundo quadrimestre, a gente consiga derrubar ela. Porque a tendência do terceiro quadrimestre é subir novamente. Então, agora chegou o momento de tomar já as precauções para tentar trazer ela abaixo, porque naturalmente no terceiro quadrimestre ela tende a subir. Então aqui a gente já está com o sinal amarelo para tentar já começar a cuidar dessa questão desse índice de pessoal. Aqui está o volume de recursos. A receita corrente líquida é o padrão, é a base onde a gente faz essa observação do quanto pode ser investido em pessoal. E a base também, o limite, é a receita corrente líquida. A receita corrente líquida, conforme está na legislação, ela é observada o mês em questão e os 11 meses anteriores. Então, é um lapso de meses aí que é observado, que dá 12 meses. Independe em que exercício eu esteja. Então, se a gente está observando hoje o mês, que aqui é o primeiro quadrimestre, até o final do mês de abril, a gente tem 11 meses anterior a abril, que vai até 2017, observados aí. Então, a mensuração ou a base, o cálculo, é sempre 11 meses anterior. Tanto para a questão da receita corrente líquida, como para a despesa líquida com o pessoal. Aqui a gente tem os resultados primários, né? Que sempre é estabelecido, quando a gente elabora a LDO, a gente estabelece
as metas de resultado primário. O que são o resultado primário? O resultado primário são receitas, né, correntes, deduzidos as despesas correntes. Ou seja, aquela receita que a gente, de toda a receita, separa aquelas receitas que é para financiar o funcionamento da máquina, certo? Então, deduz disso aí, ou seja, eu arrecado 100, né? Desses 100 eu digo que eu vou usar apenas 95 para custeio, para fazer a manutenção, e 5% eu vou guardar para investimento. Então, isso são as receitas primárias. E as despesas primárias são aquelas despesas que a gente utiliza para manter a máquina pública funcionando, que vai desde a despesa com pessoal, materiais de expediente, aluguel, luz, telefone e etc. São essas despesas, exceto os investimentos. E aí, por que faz-se esse cálculo, ou se trabalha essa métrica? Justamente para verificar o quanto dá para economizar para a gente pagar a dívida. Então, receitas primárias e resultado nominal nada mais é do que uma observação que se faz, um planejamento para diminuir a dívida. Mais adiante a gente vai observar o seguinte: como a gente não tem, a nossa dívida ela é bem pequena em relação ao nosso patrimônio, então ela está sendo gerida de forma mais tranquila. Então, aqui a gente tem uma meta, né, que poderia o município aumentar a sua dívida, né, ter despesas primárias maior do que receitas primárias, mas, nesse caso, a gente conseguiu ainda, com todo esse ano, tendo a possibilidade de ter maior despesa primária do que receitas primárias, a gente fez o inverso. A gente teve mais receitas primárias do que despesa primária. Então, essa é a parte da observação que a gente tinha a fazer, né, antes da gente passar para as demais secretarias. Pela ordem está a Secretaria de Obras, né? E informando também que todas essas informações que a gente tem assim, quanto à execução, elas estão disponíveis no portal Transparência do município. Peço a vocês a gentileza de estar sempre verificando o portal Transparência. Alguma sugestão estamos à disposição, certo? Para a gente ir implementando ali algumas melhorias, né? Vai para a gente lá as sugestões de vocês, nós faremos algumas análises, né? Dentro daquilo que é coerente, a gente vai aprimorando o nosso portal.